Estamos começando mais um MapaCast. Esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Toda quinta-feira às 12 horas aí na sua telinha. Essa semana, de uma forma muito especial, estou gravando esse episódio, já vai ser liberado essa semana, porque nós temos conferência de mulheres. Eu acredito que é o terceiro ano que a gente grava junto, que a gente traz as mulheres, né, que representam e estão aí à frente desse ministério da nossa igreja para falar sobre isso, para, enfim, explorar o que Deus tem feito e compartilhar com vocês o movimento que estamos vivendo aqui na nossa cidade. Então, eu sei muitas delongas sobre elas, porque elas já estiveram aqui nesse canal, inclusive aqui na descrição eu vou deixar tanto o testemunho da pastora Marília, como também da pastora Regina, mas antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal. Não se esquece de se inscrever, estamos aí com 15.200 inscritos. A nossa meta até o final do ano é 30 mil inscritos nesse canal. Se Deus quiser, vamos bater, mas a gente precisa da sua ajuda. Se inscreva, compartilhe, comente e deixa o like. Eu não quero nada, só isso, não custa nada. Não sou de pedir isso aqui também toda semana. E tá tudo bem. Então, meus irmãos, estamos muito felizes porque, né, mais um ano que estamos aqui falando dos grandes feitos do Senhor, procurando avançar com a palavra dele, com o reino e compartilhar com vocês aquilo que como igreja, como corpo, nós temos vivido. Essa é a 4ª edição da Conferência de Mulheres aqui em Garanhuns e essa é uma convocação para você que é daqui da nossa cidade, para você que é da nossa região. Eu sei que pessoas de Caruaru, Recife, Canhotinho, João Pessoa assistem nosso conteúdo, na verdade, em muitos estados do Brasil, mas vocês que estão mais próximos, vocês podem e deveriam estar conosco naquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, que de fato tem sido um marco, tem sido muito lindo. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindas ao MapaCast, pastora Marília, pastora Regina. Muito obrigada. Dessa vez, pastora, né? João. Cadê teu microfone, João? Gente, eu tô querendo fazer um negócio aqui diferente. Eu vou botar João pra comentar ali também. O que vocês acham? Eu vou aguardar vocês comentarem aqui. De vez em quando eu vou jogar uma perguntinha pra ele e ele ali com o microfonezinho escondido vai responder. Diga aí se vocês querem essa dinâmica, mas eu acho que vai ficar legal. Acho que vai ficar legal. Não vai não? O que vocês acham? Eu acho justo. João dá ali. Dá-lhe, João. Eu acho que já é bem melancólico, né? Um melancólico, geralmente, ele pensa muito... É melancólico ou fleumático, João? Fleumático, né? Geralmente são pessoas que pensam muito. Então, o João vai sair com umas aí que a gente vai ficar, eita, meu Deus. Algumas pérolas. Algumas pérolas. Então, olha, pastoras agora. Glória a Deus. Como tá sendo essa nova etapa aí, hein? A gente conversava sobre isso ontem, né? O pastor Galdino fez uma reunião de liderança com os líderes de célula e ele partilhava exatamente essa pergunta e eu penso da mesma forma. Não mudou muita coisa, né? Aumentou a responsabilidade, aumentou o trabalho, mas basicamente a forma como funcionávamos, a forma como vivíamos, continua a mesma, né? Porque nós não somos ordenados para começar a funcionar, a fazer, né? Nós somos ordenados como um reconhecimento daquilo que já fazíamos. Então, tem sido bênção. É o ser. Sempre Deus vai nos capacitar para ser, nos moldar para ser. E o reconhecimento pastoral é só diante de pessoas reconhecer isso, né? Que o que você está fazendo, o que você construiu, o que Deus construiu em você. Então, o ser sendo reconhecido. Amém. Pois bem, é a 4ª edição da Conferência de Mulheres. Vou deixar o link também de inscrição aqui na descrição. Geralmente vocês comentam perguntando dos links, sempre vai estar na descrição do episódio. Tanto as redes sociais dos convidados, a minha, tá na descrição do vídeo, tá bom? Apenas uma taxa simbólica de R$30, né? Então, já de antemão,
falando que é apenas R$ 30 essa inscrição. E se você não puder de jeito nenhum, você também não vai deixar de estar conosco. Mande uma mensagem, as redes sociais das pastoras estão aí embaixo. Fale com elas, entre em contato. Se tiver um número de WhatsApp, eu deixo também o link. Não vou botar nenhum número, já vou deixar com o link só para clicar e já abrir o WhatsApp para vocês já falarem diretamente, tirarem dúvidas sobre a conferência. Acompanhar as redes sociais também da igreja. Vou deixar o perfil da igreja também aqui na descrição, que já vai ajudar bastante vocês a acompanharem todo esse movimento, tá bom? Mas nós queremos, de fato, mulheres de todas as igrejas. Você que também não é crente, se você é católico, se é espírita, não importa, é um ajuntamento de mulheres. Vamos conferir aquilo que o Senhor tem falado conosco. Então vai ser uma honra ter a presença de vocês lá. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa história, né, dos cultos de mulheres, das mesas. Chegamos agora na 4ª edição. Eu participei todos os anos, mas esse é o 3º ano que a gente grava falando, né, sobre ele e tal. Então, enfim, façam aí uma retrospectiva. Bem, nós começamos esse movimento de mulheres já tem alguns anos, né? A pastora Aline estava conosco. Uhum. Esse ano temos essa novidade, né? Que ela não está mais à frente com a gente, mas está caminhando com a gente nisso tudo. E iniciamos isso há alguns anos e começamos com o culto de mulheres, mensalmente, e a cada culto mais mulheres chegavam, tirava-se cadeira, sentava-se no chão, as anfitriãs iam pro púlpito, sentavam no púlpito, e foi tomando forma e um volume que fugiu do nosso controle natural, né? Porque naturalmente o Senhor nos levou a esse lugar. E isso começou a comunicar com muitas mulheres na cidade. Então, quando esse volume de mulheres chegou a um número considerável, nós entendemos no Senhor que era tempo de alargar as tendas, né? E foi quando iniciou a conferência de mulheres, a primeira conferência de mulheres da Ebenezer. Mas até então, nós funcionávamos muito com mesas, né? Rê foi essa pioneira no movimento de mulheres com mesa, e ela pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, Rê? Sim, na época eu morava em Belo Jardim e fiz o curso A Experiência do Lar, né? E quando eu vinha para Garanhuns, começava a juntar mulheres e compartilhar daquilo que o Senhor estava construindo. E aí passou da minha mesa e começou a ser na mesa de várias irmãs. Então foi um crescimento de dentro para fora. O crescimento não se dá de fora. A raiz, ela cresce sem que ninguém veja, né? Então foi esse movimento interno dentro das casas e aí explodiu na igreja, né? Glória a Deus, glória a Deus. E estamos aqui nessa 4ª edição esperando 1000 mulheres, né? Se Deus quiser. Próximo a isso. Vamos bater 1000 mulheres. Nossas expectativas são 600 mulheres esse ano. E vamos chegar nesse número. Não, mas 600 a gente já teve 800. Já teve evento aqui de 800, não foi não? Já teve evento de 800. Se Deus alargar, estamos cabe, aí. Né? Cabe ali? Vai caber cabe aproximadamente 800 ali. Amém, vai dar certo. Vai sim. Em nome de Jesus. Como todos os anos, é um ajuntamento muito lindo, né? Ano passado, inclusive, recebemos a pastora Roberta, que esteve aqui também. Uma bênção, foi uma noite muito preciosa da presença de Deus. E, de fato, agora numa configuração diferente. Porque Deus se movimenta, né? E interessante, Wedja, que você falou isso, é um movimento que não alcança mais só Garanhuns, né? Nós alcançamos Paranatama, Palmeirina, Correntes, Águas Belas, Lagedo. Vem ônibus, né? Vem van dessas cidades. Exatamente. Então, tomou uma região. Né? É um movimento que tomou uma região. E não tem a ver com uma denominação, não tem a ver conosco, tem a ver com o que o Senhor está fazendo. Amém. Porque nós sabemos que mulheres posicionadas vão ser famílias restauradas, casamentos restaurados. Né? Nós sabemos que para ganhar uma cidade, nós precisamos começar de um lugar. E começar com mulheres é um bom ponto de partida, né? É verdade, é verdade. E vamos receber aí a primeira caravana de Gravatá também, né? Tá vindo aí umas 11 mulheres que estamos sabendo. Espero que venha mais. Sim. Né? Talvez daqui para lá se movam mais mulheres. Mas, enfim, pelo menos 11 irmãs estão vindo aí. Vai ser tremendo. Pois bem, estamos aí com esses cultos desde 2019. Inclusive, eu sou uma dessas respostas aí desses cultos, né?
Meu Deus, teve culto de mulheres ali que Deus me pegou. Que Jesus amado. Eu fiquei estirada no chão. Lembro daquele que eu fiquei. Eu lembro do dia que você voltou. Foi mesmo? Você chegou toda com um croppedzinho e eu, Glória, pronta para ser moldada. O barril tá no ponto para ser quebrado. Eu lembrei que eu tava de cropped, mas eu E ela não comentei. terminou com na lona, no chão, dando vexame. Daquele jeitinho, daquele jeitinho. Quebradinho. Ali, quietinha, lá vem a pastora ali. Ai, meu gente, Coisa ainda tem quem linda. resista à presença do Não Senhor, né? A presença do Espírito Santo é muito transformadora. Mas esse ano nós temos um tema aí muito, muito, muito especial, né? O capítulo que vai ser baseado na conferência desse ano é Ruth, capítulo 2, versículo 16 e 17, é isso? 15 e 16. 15 e 16. E nós vamos falar um pouco, né? As pastoras vão abordar, trazer um pouco mais desse tema, do que é que elas sentiram e estão sendo guiadas pelo Senhor por esse tema. Então vamos abordar um pouco dessa história para que vocês já comecem a sentir um pouco o que está por vir, as palavras, né, que vamos conferir durante esses 2 dias ali. Vamos lá? Querem começar? A gente começa a ler o livro de Ruth, né? E a gente vê um cenário muito parecido com os dias que nós vemos hoje. Então, no início de Ruth fala que é na época de Juízes. E quando a gente vai ver o livro de Juízes, é um livro em que os homens estavam entregues a seus próprios prazeres, estavam afastados de Deus. E a gente vê um ciclo, né? Um tempo de crise, e aí ele se arrepende, clama a Deus, Deus estabelece um novo juiz, aí eles passam aquele tempo de paz e depois voltam a cair de novo. E esse era o tempo que se passou a história de Ruth. E aí Elimeleque sai da sua terra, de Belém, e vai para uma terra moabita, que teoricamente seriam inimigos de Israel. E nessa história a gente vê que eles saem de Belém, e o significado de Belém significa lugar de pão. Então não tinha pão no lugar de pão. Verdade. E eles vão para Moabe, e lá Noemi fica viúva e sem filhos. Então ela resolve voltar para a terra de Belém. Então, quando ela volta com suas noras, Orfa e Ruth. E é bem interessante, porque eu gosto muito do significado de nome. Eu acho que o nome potencializa o que a criança vai ser, o que nós somos. E Orfa significa pescoço. E Ruth significa amiga. Então, a primeira vez que Noemi vai dizer a elas, voltem para o povo de vocês. E elas resistem. Mas Orfa usa o pescoço para virar e voltar. E Ruth resolve ser a amiga que fica. Verdade. Então, quando ela diz, o seu Deus será o meu Deus. Então, como o seu Deus será o meu Deus? Ela viveu anos vendo um Deus, o Deus do povo de Israel. Então, a decisão dela, a iniciativa dela de confiar no Deus de Israel e caminhar com Noemi. Eu acho muito linda essa história. E aí, no capítulo 2, pastora Marília já vai falando, porque já entra no tema mesmo, né? É bom pincelar, Regina falou aqui, é algo muito interessante. O livro de Ruth, ele é um dos menores livros que nós temos na Bíblia, mas não menos importante, né? São Tudo 4. na palavra. São 4 capítulos. É um livro curto e ele traz uma tipologia, uma apresentação de um cenário que nós vamos encontrar mais na frente em Cristo e a igreja. Isso. Então, é a história de amor de Cristo com a igreja. Boaz representa Cristo, né? Então, nós precisamos partir e ler a palavra de Deus sob essa perspectiva. E aí, as letras vão saltar e esclarecer o que é que esse livro quer nos trazer de mensagem. Então, essa é a mensagem principal do livro de Ruth. E o ponto de partida é que nós estamos falando de uma mulher moabita. Né? Estamos falando de uma mulher estrangeira, que não conhecia o Senhor. E isso a gente já traz para o nosso contexto, né? Eu, por exemplo, não venho de uma família cristã,
convertida, que conheça a Deus. Mas eu posso participar daquilo que Deus está fazendo. Amém. E Ruth, ela participou da grande obra do Senhor. Verdade. Né? Então, aquilo que nós vivemos na nossa família, aquilo que nós vivemos no passado, ele não é suficiente para nos direcionar. Isso. Ele não pode ser um fator que nos direciona. Na verdade, ele precisa nos impulsionar para o propósito de Deus. Amém. E Ruth, ela foi impulsionada. O testemunho, certamente, de Noemi foi o que levou Ruth a decidir caminhar com ela. Né? Então, Ruth, apesar de moabita, ela traz essa característica para a gente e que tanto nós precisamos entender que Deus pode fazer diferente na minha história, na sua história, na história da pastora. Amém. Então, Deus vai construindo diferente. E dentro de todo esse cenário, Ruth, quando chega, ela se posiciona. A gente está falando de uma mulher posicionada. Primeiro, ela entendeu o Deus de Noemi e depois ela se posicionou diante das circunstâncias. Ruth, ela não desistiu. Ruth não se entregou a nenhum outro caminho. Pelo contrário, ela decidiu lutar pela sobrevivência dela, de sua sogra e prosseguir no Senhor. Então, esse amor resgatador que Ruth encontra é o amor resgatador que nós encontramos diariamente. É verdade. Amém. Amém. Uma coisa, eu vou começar a entrar aqui em umas perguntas sobre. Então, a atitude, por exemplo, né, de Boaz, que é o que a gente vai se basear. Aí, principalmente a partir do capítulo 2. Ao permitir que Ruth ela colhesse, né, até ali entre os feixes, nos ensina exatamente também sobre essa graça e essa generosidade. Né? O que vocês podem falar sobre isso, dessa atitude de Boaz? Para mim, de certa forma também, eu já acho que ele já estava interessado nela. Já por aqui, né? Que ele diz assim pros trabalhadores, deixa cair uns pouquinho mais pela perna. O que vocês acham dessa atitude aí? Tinha um olhar diferente de Boaz, não tem como a gente negar. Né? Havia um olhar diferente de Boaz. Mas o que eu mais percebo é que a colheita de Ruth, por incrível que pareça, ela não foi algo despretensioso, né? Foi uma colheita, de fato, de sementes que ela havia plantado, de honra, de respeito, né? Então, Ruth passou a colher dessas sementes. E a colheita que Boaz proporcionou a ela foi proposital. Parece que está colhendo sem querer, mas é uma colheita proposital. E quantas vezes o Senhor permite que a gente colha sem que a gente tenha semeado, porque a graça dele faz com que isso aconteça, e terminamos colhendo de forma proposital para ele. Amém. Como foi também a escolha desse tema? Como foi que vocês sentiram que seria Ruth 2 aí? A gente já está vivendo essa palavra, de certa forma, no tema da igreja do ano. É tempo de frutificar. E dentro do tema, que é tempo de frutificar, nós sabemos que precisamos estar preparados para essa frutificação. Nenhum agricultor planta, espera frutificar e fica de braços cruzados. Pelo contrário, ele vai ter que se preparar para a colheita, né? Meu marido, ele planta pitaia e chegou uma grande safra e ele não estava preparado. E aí ele ia perder os frutos? Não, ele precisava se preparar às pressas para não perder o fruto. Então, o tema da Conferência de Mulheres conversa com o tema do ano da igreja. Nós precisamos preparar os cestos. Esse é o tema da nossa Conferência de Mulheres, com base em Ruth 2, 15 e 16. Preparem os cestos. Então, para poder colher, para viver o tempo da frutificação, precisamos estar preparadas. Meu Deus do céu, João, olha. Já vou comprar o meu. Em nome de Jesus, estou precisando colher um monte de coisa, Senhor. Oh, meu Pai, apressa-te, Senhor. Pois bem, porque vocês acreditam também que Boaz não apenas permitiu ali
que Ruth colhesse, mas também ordenou. A pastora já falou aqui de forma proposital, literalmente, né? Isso também vai nos revelar o coração exatamente de Deus. Sim. Porque, É o amor redentor, né? exato. Porque Boaz, ele vai exatamente ser uma... Como é que a gente fala aquela palavra? Pré-figura... Como é que fala? Uma pré-figuração. Essa Sim, palavra mesmo? sim. Ele prefigura Cristo, Cristo, né? resgatador. Isso, essa palavra, João. Ó, esse João que tá com o microfone, tá vendo? Ele personifica exatamente o A que figura Jesus de será. Cristo. E nós vemos exatamente isso, né? Onde por vezes abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Amém. A gente colhe aquilo que não plantamos, né? A gente vive aquilo que não semeou, né? Porque Deus, ele não tem coisas que devem ser propositais, mas tem coisa que é pura graça, Que é pura graça. que a gente vai receber porque ele quis dar, né? Porque o Senhor assim exatamente quis. E dentro dessas duas figuras, né? Seja Boaz representando essa personificação de Jesus, mas também revelando o coração de Deus. O que é que vocês têm entendido para esse ano de 2026 em relação ao próprio que já foi dito sobre os cestos, né? E em que configuração vocês vislumbram o que Deus está fazendo nesse movimento? Nós sabemos que na caminhada cristã vamos precisar e vamos passar inevitavelmente por tempos de colheita. Você colhe pecados, se você tiver uma vida, Né? consequência. Entreguei minha vida a Cristo e agora todos os meus pecados foram perdoados, de fato, é isso que acontece, mas nós sabemos que as consequências ficam. Então nós temos colheitas de pecados, de decisões erradas que nós tomamos ao longo da jornada, inevitavelmente vamos colher elas. E nós temos colheitas de bons frutos. Então isso faz parte da caminhada cristã. Isso faz parte da nossa vida. Da vida, isso mesmo. E entender isso nos leva a um lugar de responsabilidade espiritual. O que é que eu tenho semeado? O que é que eu tenho plantado? Certo, algumas coisas eu vou colher por graça, mas muitas coisas eu vou colher porque plantei. Né? Algumas coisas são colhidas de maneira proposital pela parte do Senhor, nos concedendo, mas outras são frutos de escolhas nossas. Então, diante do contexto cristão, nós precisamos tomar escolhas constantemente. E precisamos escolher nos preparar, sermos responsáveis por esse tempo de colheita. É muito importante mesmo esse ponto que está sendo falado, porque a plantação, ela é inevitável. Você está plantando alguma coisa. Você está semeando alguma coisa, né? Então, é inevitável a semente. Seja ela boa, seja ela ruim, né? E Deuteronômio já vai nos dizer isso. Está diante de vocês a bênção, a maldição, a vida e a morte. Aí Deus aconselha, escolhe, pois, a bênção. Então, muito interessante também, dentro de todo esse tema, desse contexto, né? Falar sobre essas escolhas, porque nós todos os dias estamos fazendo escolhas, estamos tomando decisões, estamos plantando alguma coisa e ter a consciência que a gente vai colher o que está sendo plantado, né? Hoje eu até conversei com uma pessoa que está passando alguns problemas financeiros e tudo mais, e ela reconhece, ela disse, olha, eu tinha uma pensão, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, tal, mas eu não me preparei por muitos anos e hoje praticamente vivendo um momento muito delicado na vida dela. Então, veja, mesmo às vezes dentro da igreja, as pessoas vivendo a vida que nós dizemos cristãs, estão indo para o culto, estão minimamente buscando não pecar, viver uma vida de santidade e tal. Mas se você negligencia o que não pode ser negligenciado, você vai ter consequências daquilo. Eu falo muito nessa parte, por vezes, de finanças, porque é muito comum nos cristãos, na igreja, a gente vê essa debilidade muito latente da falta de organização, da falta de planejamento e tudo mais, né? E a vida, ela bate e ela não vai alisar. Sim, né? Exato. Então, quando as pessoas elas estão, por vezes, nesse lugar agora de viver o que ela viveu de forma inconsequente, alguma área
da vida dela foi negligenciada, a gente pode falar sobre a saúde também, Sim. né? Quantas mulheres negligenciam o físico, negligenciam a casa espiritual, né? Hoje, inclusive, eu li também a passagem de Eli, né? Que recebe ali a notícia, ali já em 1 Samuel, né? Que a gente entrou agora em 1 Samuel, quando recebe a notícia que os filhos tinham morrido, a Bíblia diz que ele era muito gordo, cai e quebra o pescoço, né? Então, enfim, existem muitas outras facetas que, A como crente, autorresponsabilidade, né, Wedja? Porque às vezes a gente quer terceirizar tudo para Deus. Não, porque se for da vontade de Deus. E joga não, tudo porque para Deus. não, porque Deus sabe de onde eu vim. E Marília pontuou bem. Ela não veio de um lar cristão, mas ela encontrou o resgatador. Então, nós temos a oportunidade de encontrar o resgatador todo dia. É a partir dele que nós fazemos, que nós plantamos. Então, se eu semeava algo ruim, eu encontrei o Senhor. Então, nada justifica que eu permaneça Amém. semeando algo mal. Então, se a gente fosse resumir tudo que foi falado, nós encontramos o resgatador. Amém. Então, nós temos ele. Então, ele é a nossa inspiração. Dele vem todas as coisas, para a glória dele. Então, a partir de quem nós recebemos ele, se nós o conhecemos, Amém. nós pensaremos de forma diferente e nós vamos agir de forma diferente para que a gente tenha uma colheita, para que o resgatador mande além do que a gente precisa. Porque se Ruth fosse pegar só o que ela precisava, ela não teria passado o dia. E aqui no capítulo 2 fala que ele chama ela para cear e ela come e sobra, ela fica farta. E isso é muito lindo, é isso que Deus tem para nós. Ele não quer apenas matar a nossa fome. Ele é a fonte inesgotável, ou seja, ele sempre tem a mais. Então, quanto mais fome eu vou para ele, mais suprimento ele vai ter para mim. Mais ele vai sobrejar. Aleluia. Então, nós precisamos acessar esse lugar. E tudo parte de como a gente pensa. É um padrão, como a gente pensa, assim é. Isso então, mesmo. Se eu penso que eu vou me limitar ao que Deus tem para mim, eu vou ter uma colheita, não vou precisar de um cestão. Uma tapauezinha já vai. E Deus é um Deus que farta, tudo que ele faz é muito grande, é grandioso. Ele dá os sinais, porque ele não vai... Claro que ele se preocupa com o pequeno, né? Sim. Mas ele é um Deus tão grandioso que ele tem coisas grandes. Então, a colheita de Éber era uma colheita muito grande e ele não estava preparado. Mas o próximo ano ele vai estar preparado para uma colheita farta. Então, a colheita desse ano dele não vai se comparar à colheita do próximo ano. Amém. Porque ele aprendeu a lição esse ano. E às vezes a gente começa a andar em círculo. A gente não rompe porque a gente não tem a iniciativa de Ruth. Ela se posturou. Não, eu vou pegar as espigas para alimentar a mim e a minha sogra. Vou trabalhar. Ela poderia estar correndo riscos, né? Sim. Deus agraciou que ela foi logo para o lugar das terras de Boaz, mas ela era estrangeira, ela podia ser abusada. E Noemi orienta ela sobre isso. E aí ela vai... Quando ele vê... existia na história fala que existia essa responsabilidade, né? Se o irmão morresse, ela casaria com outro irmão para que a descendência... Então, ele sabia dessa responsabilidade. Então, quando ele olha para Ruth e ele procura saber quem é essa, e ele sabe que ela é a nora de Noemi, sua parente, já existia. Eu creio também que já existia aquele... Gosto de romantizar a narrativa. Mas quando a gente vê, traz isso para Jesus, o nosso resgatador, que nos viu, substância informe, já sabe de toda a nossa trajetória, tem tudo em suas mãos, não perde o controle de nada, e ele só está esperando que a gente faça a nossa parte. Porque o que eu preciso fazer, a espiga que eu tenho que colher, ele não vai descer para colher por mim. Isso. Eu preciso estar preparada. Então, o convite é esse. Preparem os cestos. Você que precisa preparar o seu cesto. Eu preciso preparar o meu cesto. E o Senhor vai honrar a minha iniciativa, a minha prontidão. A fé. A minha diligência, porque ela era diligente. Verdade. E esse ponto é muito interessante porque os campos estão prontos. Sim.
Os campos, estava tudo preparado já. Os campos estavam prontos, Boaz já estava esperando por ela. Estava tudo preparado. Mas precisava que houvesse um posicionamento, para que se mudasse uma história. E quando nós vemos Ruth, faz parte da ascendência de Davi, né? Então, mudou-se o curso de uma história. Uma mulher que estava fadada a morrer na incredulidade faz parte da descendência de um grande rei. Que não seria mãe, né? E não tinha mais filhos, Noemi não tinha mais filho para dar a ela, enfim, tudo isso de Mas fato. um posicionamento foi o suficiente para mudar o curso de toda a história. Não, e até lendo sobre isso hoje, eu pensei, uma tinha que ter ficado mesmo, que só tinha um Boaz. Sim. Então, a gente precisa entender que muita gente vai ficar pelo meio do caminho porque a promessa é sua. Porque aquilo que quem vai acessar é você. Não é... Qual era o nome da outra? Lia? Órfã. Não é órfã que vai receber aquilo. Essa promessa certamente era dela mesmo, né? Era da própria Ruth. Então, às vezes na estação da vida algumas pessoas vão ficando para trás e às vezes não é por maldade, não é por nada, é só porque na nova configuração não cabe. Não cabe. Então, até na vida cristã, a gente precisa ter essa maturidade. Às vezes a gente tem alguns afastamentos e não é que aconteceu nada. É só a configuração diferente. Outras pessoas que fazem sentido agora para essa configuração, né? O Senhor vai trazendo para perto, vai conectando. Então, são coisas que de fato vão acontecendo, né? Sim. E a gente precisa ter essa maturidade. Eu tenho certeza que se Ruth encontrasse órfão, ia tomar aquele café, né? Ia ser tudo bem, né? Mas só tinha um Boaz. E Ruth, o coração de Ruth era o coração que era para ter ido, né? Com a sua sogra. Essa passagem também, ela nos mostra como Deus pode usar pessoas como instrumentos de provisão na nossa vida. Sim. Na vida uns dos outros. O que a gente pode explorar mais sobre isso? Que essa provisão, além de natural, óbvio, nós podemos abençoar a vida um dos outros. Isso faz parte do corpo de Cristo. Mas nós podemos abençoar de uma maneira muito maior, espiritualmente. Existem coisas que eu vou poder ofertar a vocês e vocês vão ofertar a mim, que vão mudar o curso da história também, né? Então, nós precisamos ser essas respostas. Precisamos dar a resposta correta para suprir, levar o outro. Olha, eu sei onde tem alimento, vamos comigo. Olha, eu já passei por esse campo. Eu vou te ensinar, vem comigo. Tem um resgatador nos esperando ali. Nós precisamos ser essa resposta. Tenho certeza que se Órfã tivesse continuado em Ruth, ia dizer, olha, tem um resgatador para nós. Vai mudar a nossa história completamente. Ele é o meu Boaz, mas ele vai mudar a nossa história. Então, precisamos ser essa resposta para o outro. Né? É um nível de responsabilidade espiritual consigo e com o outro, com aquilo que Deus depositou sobre a nossa vida. Então, precisamos ser responsáveis em todos os aspectos, né? Amém. Como igreja, a gente vai... Como a gente conversou sábado, né? Eu vou ter com um olhar muito diferente de toda a configuração que eu já tive como pessoa, porque foi certamente a pior luta da minha vida, né? Então, isso amadurece, isso faz com que a gente tenha um olhar diferente sobre pessoas, sobre a vida e tudo mais. Então, percebendo, analisando, olhando, observando algumas coisas, a gente vai entendendo que o processo de cada um é muito distinto. Sim. Às vezes, como Deus operou na minha vida, não vai operar na sua. E o meu testemunho, ele não vai ser um testemunho que vai influenciar na tua decisão, mas ela tem que aumentar a tua fé, de dizer, olha, se Deus fez assim com... Por quê? Porque eu estou dizendo isso. Às vezes na internet... já teve pessoas que me perguntaram como foi a oração que eu fiz sobre a empresa, tudo isso e tal. E eu também já li na internet pessoas perguntando como foi exatamente que você orou. Como se a oração fosse um padrão. Fosse um padrão, como se fosse uma receita, mas não é. A resposta como Deus fez comigo, certamente pode ser igual a você ou pode ser muito diferente. O fato de testemunharmos não é sobre um padrão de que se você fizer como eu fiz...
vai dar certo para você. Mas é sobre o Deus que eu busquei Amém. é que Amém. vai resolver. Eu passo sempre por Né? isso, né? Porque como eu casei com Galdino em Júpiter Desigual, algumas pessoas chegam e dizem assim, não, mas eu posso, né? Eita. Algumas mulheres. Se Deus fez na sua vida, Ele pode fazer na minha. Eu disse, ó, a misericórdia do Senhor alcançou a minha vida. E essa é a minha história. Mas a gente tem 3 filhas e eu oro para que elas encontrem homens que amem a Deus acima de todas as coisas, que estejam prontos para as mulheres que a gente está formando. O meu desejo não é que as minhas filhas vão procurar no mundo um homem para elas pagarem o preço, como diz as irmãs do Coque, para ser transformado. Eles podem vir prontos. Então, o meu testemunho é o meu testemunho. Deus vai gerar o seu testemunho. E é sempre através do seu posicionamento. As minhas orações são as minhas orações, as minhas experiências. O Deus do secreto, ele vai se revelar de uma forma a mim, se revela de uma forma a pastora Marília, e a você vai se revelar de uma forma. Porque ele sabe do que eu preciso. Ele vai suprir a minha necessidade. E a minha necessidade é diferente da necessidade das demais. E aqui a gente fala de um ponto super delicado, porque a falta de intimidade com Deus tem feito as pessoas quererem buscar receitas. Deus não é um Deus de receita, Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus de espera. Deus prova o nosso coração, Deus prova a nossa fé. Deus, é impossível agradá-lo sem essa fé. Isso. Né? Então, como a geração está muito acelerada, como o mundo tem entrado até dentro da igreja, a gente quer encaixar Deus nos nossos moldes, mas nunca vamos conseguir, porque Ele é imutável. Sim. Ele não vai se moldar a gente, nunca. Né? Então, o nível de decepção e de comunhão rasa é escandalosa. Porque são muitas pessoas querendo viver uma vida cristã a partir dos outros, né? A partir da experiência dos outros. Por isso que, por mais que nós testemunhemos aqui, eu traga pessoas para falar de testemunhos aqui, o canal se baseia muito nesse conteúdo, saiba que a vida de cada pessoa é diferente e Deus tem um tratamento muito diferente com cada um. Inclusive, Deus vai se revelar em algumas facetas da nossa vida, em algumas estações diferentes do que foi antes. Quando Deus falou com Eli, Deus já mandou ventania, tempestade, mas da última vez que Deus veio na brisa, ele não entendeu. Né? Então, esse é por vezes, o zelo que a gente precisa ter. O testemunho ele vai nascer de um lugar de relacionamento com Deus. Não nasce de uma receita pronta. Ou você se relaciona com Deus, ou você vive suas experiências com Ele, ou você aprende a ouvir ao Senhor. Ou um testemunho não vai ser criado, não vai ser feito pelo Senhor. Né? Você pode até ter um testemunho fake, né? Raso, mas os lugares que o Senhor tem para transformar em nossa vida, eles só acontecem em um lugar de intimidade. É vida de palavra, oração, jejum, disciplinas espirituais, porque senão nós estamos fadados a viver a mesma vida eternamente. Exatamente. Pode até estar maquiado de transformação, mas você vai viver uma vida da mesma forma por anos. Meu Deus, é muito triste. E o plano do diabo é justamente isso, né? Quando tem que ele vem matar, roubar e destruir, eu acredito que a primeira coisa que ele quer fazer é roubar a identidade. Então, ele vai lhe dar uma falsa identidade e aí você começa a ter vislumbres de uma graça do Pai e começa a ir para a igreja. E lá você estaciona, porque você não quer investir tempo no lugar secreto. E aí você acha que a palavra do domingo vai lhe alimentar durante toda a semana. É suficiente. Quando chega na sexta, tá capengando. Aí vai domingo de novo. E aí não tem transformação. Rompe. Não consegue dar uma adoração. Não consegue adorar. Acha tudo muito... Qualquer palavrazinha mais... Já acha que está sendo confrontado demais. E acha que é indireta para ele. Acha que é indireta. Alguém contou minha história. Exatamente. E isso é muito perigoso, porque aí qualquer evento de doutrina arrasta essa pessoa. Então, quando a gente vê que a quantidade de pessoas com problemas mentais, psicológicos, por causa de ventos de doutrina, são pessoas que não quiseram cavar o seu poço. Foram se alimentando do que A e B profetizavam ou falavam, as experiências, os podcasts, as pregações, e não investiram seu tempo, não dedicaram o seu tempo, a sua primícia ao Senhor.
E eu gosto sempre de falar que uma vida, uma primícia ao Senhor é o que você oferece a Ele. Então, se o dia tem 24 horas, você tem dado a primícia das 24 horas ao Senhor. Sim. Quanto de tempo você tem investido? Quanto de tempo você tem ficado parado para ouvir o Senhor? Porque se a gente for olhar num celular, a quantidade de horas que nós gastamos com o celular, Gigante. então não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então a gente faz o que é prioridade. A gente investe no que é prioridade. Então, quando a gente prioriza o Senhor, a gente vai conhecer mais o Senhor. E aí a gente vai estar pronto a oferecer o que Marília falou. Eu só posso oferecer graça, falar sobre graça com alguém se essa graça estiver me transformando. E isso é diário. Todos os dias eu preciso entrar em arrependimento. Todos os dias eu tenho coisas para pedir perdão ao Senhor. E todos os dias a graça dele me alcança. Então, eu não tenho como falar de graça e alcançar o coração de alguém que precisa receber dessa graça se eu sou uma falácia. Não tem como. E aí, você só gera vida se você tem vida. A sua boca fala do que o seu coração está cheio. Então, é por aí, né? Bem isso. Então, dentro do que a gente está falando, né? Qual a diferença entre apenas ajudar alguém e criar condições para que essa pessoa tenha dignidade e crescimento no processo? É interessante a gente começar falando que nós não podemos levar pessoas à dependência. Amém. Então, eu preciso aprender a ajudar sem tornar aquela pessoa dependente. E como é que eu faço isso? Ensinando o caminho. E qual é o caminho? Não é outro. Voltamos para o mesmo lugar. Aleluia. Relacionamento com Deus. Então, eu não posso achar que a minha ajuda é dar as respostas que essa pessoa não está buscando. Então, preciso ensinar o caminho dela para ouvir ao Senhor, para buscar as respostas do Senhor. Direção, alinhamento, nutrição, no lugar secreto. Então, não podemos gerar dependentes emocionais. Não podemos gerar frutos dessa forma. Precisamos dar frutos saudáveis. Né? Então, Que permaneçam. Que permaneçam. Amém. Que permaneçam. Amém. Então, acho que o maior ponto desse seu questionamento é ajudar ensinando o caminho. Amém. É dizer, olha, eu passei por aí. Eu posso te ajudar. É possível. É possível. Vai ter um fim. Vai ter um fim. Vai passar. Mas se relacione com Deus. Busque ao Senhor. Ore. Cave. Leia a palavra. Se relacione com Ele. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Amém. Teve até uma irmã que eu estava instruindo ontem, né? Que ela tá conhecendo a voz de Deus e tal. E ela, às vezes eu não sei se é coisa da minha cabeça ou não. E eu também, né? Às vezes algumas impressões vêm assim em mim e tal. Aí até a Roberta me disse esses dias, se for uma coisa boa, então não é o diabo, é Deus. Se Deus tá mandando para abençoar alguém, se Deus tá mandando não sei o que, isso é Deus, né? Então se mova baseado nisso, que essa impressão que você tá sentindo. A outra coisa também que eu até disse assim a ela, você pode chegar para a pessoa, olha, eu tô tendo a impressão no meu espírito disso, se fizer sentido para você, amém, se não, tudo bem. Então você pode entregar uma palavra com essa responsabilidade. Mas chega um momento que você vai conhecendo mais essa voz. E você já fala sem tanto medo, porque você já sabe quando é ele. Eu, particularmente, eu fico muito inquieta. Eu fico numa agonia. Tem gente que... coração. Tem gente que ouve, né? Tem gente que ouve mesmo, tem gente que ouve. Eu fico com um negócio, uma agonia, se eu não falar, aquilo vai me matar. Então, essa é a minha sensação, a minha experiência quando eu vejo Deus me guiando em alguma palavra. Mas é exatamente sobre esse exercício de estar ouvindo o Senhor. E também voltando para esse ponto que a pastora Marília falou em relação à questão da dependência, que é algo que eu acho que precisa ser muito mais ensinado dentro das igrejas. Tanto por nós estarmos vivendo uma geração que eu acredito que por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de muitos tem se esfriado. Sim. A Bíblia diz que nos últimos tempos haverá muitos homens amantes de si mesmos. E essa é uma referência para pessoas doentes, né, pessoas malignas, narcísicas, psicopatas. E infelizmente um dos lugares onde essas pessoas mais encontram espaço são nas congregações. Porque é onde elas conseguem um lugar que validam a sua identidade, ou pelo menos o personagem que elas precisam ter, de boa moça ou de bom moço, né? E também são pessoas, por vezes, muito vulneráveis, porque as pessoas da igreja, nós sabemos que são pessoas ali carentes, são pessoas que tiveram
suas vidas devastadas em tantas esferas, né? E como igreja a gente precisa tanto instruir essas pessoas a não se apregarem a alguém, mas terem a sua própria experiência com Deus. E alertar também a Igreja do Senhor sobre essa epidemia que estamos vivendo de liderança abusiva. A gente tem visto isso em tantos contextos, né? E a gente vê Noemi de forma tão sábia instruindo Ruth, né? Minha filha, faça isso, não sei o que. Você vê que Liderando, né? liderando, como E uma é mulher muito mais velha, né? A história do Noemi é muito linda porque, primeiro, ela libera. Libera. Ela tira toda a obrigação De ficar. de ficar. Ela disse, minha Então, filha, volte para sua casa, é isso. Vai para tua cultura, vai para o teu povo. E ela não pensou nela, que ela ficaria sozinha, Sim, uma exatamente. velha sozinha. Sim. Porque até muitos pais hoje criam filhos como se os filhos fossem agora para... Não, tudo Fosse bem. um altar, né? É uma consciência do filho na tua velhice te ajudar, tudo bem. Mas você não pode criar o seu filho gerando palavras, dizendo, meu filho, você que vai cuidar de mim, né? Não sei o quê. Porque, veja, a atitude de Noemi velha, liberam, elas voltem para casa de vocês. E a liderança sadia vai fazer justamente Vai isso. fazer Vai isso. liberar. O Edja, é o melhor para você. Siga. Isso. Vai em paz. Marília, vai. ela flui em dons de visão. Eu não fluo em dom de visão. Então, quando chega alguém, eu sempre digo assim, ó, procura a pastora Marília, ela vai te ajudar. Porque quando você começa a experimentar a visão, é muito eu entendo que seja assustador. Então, como eu não tenho esse dom, procura a pastora Marília, ela vai conseguir. Então, quando você tem uma liderança saudável, você vai liberar as pessoas para que elas acessem outras pessoas. E bem Marília pontuou, nós não somos donos de pessoas. A gente ensina o caminho e as pessoas precisam estar prontas para ensinar a outros o caminho. É assim que funciona o reino. O reino não para em mim. Não são as minhas verdades. As minhas verdades não importam. É o que a Bíblia diz, é o que o Senhor diz ao seu respeito. E é sobre o que o Senhor diz que você caminha, é sobre o que o Senhor, que tem na palavra do Senhor, que nós caminhamos. Então, você só consegue não estar dependente emocional quando você tem um relacionamento com o Senhor. Sempre volta para esse lugar. Então, se eu preciso de Marília para buscar o Senhor, eu ainda não conheci o Senhor. Eu conheci o Senhor de ouvir falar. Marília fala. Mas os meus olhos precisam ser abertos. Eu preciso ver como foi Jó. Amém. Jó conhecia o Senhor de ouvir falar. Pastora Marília pregando. Glória a Deus, aleluia. Mas eu preciso ir para o lugar que os meus olhos vão ver o Senhor. Amém. E aí sim, eu vou poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. E por fim, ele se levantará sobre a terra. Amém. É o que eu vi, a revelação que o Senhor me deu. Então, eu sou uma pessoa livre no Senhor. O Senhor nos tirou do império das trevas para nos fazer livres. Amém. Então, Amém. eu não posso me amarrar em um Edja. Eu não posso me amarrar numa placa de igreja. Eu preciso estar envolvida no Senhor. Amém. Me mover no Senhor. Receber do Senhor direcionamento. E só assim a gente fica livre disso. Então, eu creio que líderes que têm esse problema de querer manipular pessoas vão adoecer. Por quê? É um peso que não foi proposto para ele carregar. Então, quantas pessoas adoecem no ministério porque querem carregar o que Deus não mandou eles carregarem? Verdade. Deus não nos deu pessoa para nós carregarmos. Deus nos deu pessoa para a gente cuidar. A gente vai limpa a ovelha e libera ela para o pasto para que ela vá se alimentar. Às vezes a ovelhinha vem, né? Sim. A gente precisa pegar no colo, colocar a mamadeira porque está muito debilitada. Mas já a patinha voltou, foi reabilitada, ela já tem peso, ela já pode ficar em pé, ela já pode ir lá Se e ir alimentar. atrás do seu alimento. E aí o pastor já sai de cena porque entende que a ovelha está pronta. Amém. E é assim que nós precisamos caminhar. E Regina tocou em um ponto interessantíssimo da liderança saudável, liberar uns para os outros, entendendo a autoridade que você funciona. E é sobre esse entendimento que nós temos caminhado no Ministério de Mulheres, né? Amém. Um entendimento de unidade. Então, o Senhor começou esse ano falando conosco sobre a unidade dentro da casa. Foi o ponto de partida de Deus. Então, precisamos buscar a unidade dentro da casa, mas precisamos buscar a unidade no corpo de Cristo. Amém. E trazer preletoras de fora, outras pessoas, é exatamente entendendo a visão de Deus. Que ele não se limita àquelas que estão aqui ou em outra cidade. Amém, é isso. Há uma comunicação do reino.
E nós estamos caminhando sobre isso. Então, há alimentos que vão estar em outros pastos e vão ser Amém. liberados para a gente também, né? Então, precisamos construir em unidade. Falar a mesma língua, o corpo de Cristo. Amém. Aquilo que Deus está fazendo com as mulheres em Garanhuns é também aquilo que Ele está fazendo com as mulheres no Brasil. Amém, é O verdade. propósito do Senhor é um só, né? Então, precisamos caminhar sobre isso, de mãos dadas, entendendo que precisamos construir pelo reino e pelo rei. Amém. É isso. Como o pastor Luiz Hermínio, por tantos anos, hoje em dia já há muito tempo que eu não ouço a palavra dele, mas por tanto tempo ouvimos, né? Uma das coisas que ele sempre exaltou muito é os verdadeiros precisam se levantar para denunciar os falsos. Isso. Eu acredito que mais do que nunca é um tempo de os verdadeiros se posicionarem, Amém. se posicionarem nas redes sociais, se posicionarem com conteúdos, porque nós vivemos. Eu até vi um conteúdo de uma menina americana, ela dizendo: eu não entendo como é que brasileiro dá fama para qualquer pessoa. A menina falando: por que vocês fazem isso? Meu Deus. E realmente, às vezes você olha pro perfil de algumas pessoas que tem 2, 3 milhões de pessoas e fica: meu Deus, o que é isso aqui, né? Então, a nossa nação, ela tá meio que enfeitiçada na bobagem, na besteira, né? Muito... E É uma busca por ídolos, né? A verdade é é essa. São muita, os mas é ídolos do muita coração. leseira também, é muito conteúdo de leseira mesmo, de coisa que você fica: meu Deus do céu, milhões de curtidas e não sei o quê. Enfim, então, é uma geração, não é todos, óbvio, né? Mas o Brasil tá muito raso, mas nós temos muitas pessoas boas, né? Eu lembro que quando o Juscelio veio aqui, ele disse, eu não sei se foi aqui que ele falou, foi no bastidor que ele falou, mas ele disse que um dos jovens chegou assim pra ele, e o que fez ele pra internet foi um jovem que disse: o senhor devia gravar pro YouTube, sei o que lá, e ele: ah, não, isso é coisa de gente fútil, sei o que, aquele negócio todo, né? Aí o jovem pegou e disse assim: é uma pena, que a minha geração está lá. E o que é que a gente fica, às vezes, achando, né? Muita gente tem preconceito. A gente vai iniciar com uma missionária, uma gestão de rede social dela, ela vai começar a gravar pro YouTube, né? E ela é uma mulher que estuda a palavra da Assembleia, ela estuda a palavra há muitos anos, é uma preleitora, já rodou o Brasil pregando tudo isso e tal. Tem muito conteúdo dela também já no YouTube, enfim. E ela agora quer gravar, deixar coisas que... Meu Deus, é isso. Se essa geração não se levantar, sejam pessoas que tenham 60, 50, 70 anos, 10, 20, quem seja, se levantem. Os verdadeiros precisam se levantar. Sim. Porque senão vai entrar esse monte de picaretagem que a gente tem aí, né? A própria Ju, que já veio aqui também, né? Como é sobre Beltrão? Ju Beltrão, já esteve aqui. Ela tá fazendo live no TikTok todos os dias. Em torno de 2 a 3 horas todos os dias ela faz live lá. E ela já foi olhar algumas lives de outras pessoas crentes, né? E ela: meu Deus do céu, é só o povo pedindo Pix. É só Pix, é só bênção, é só profetizando. E é um negócio estranho. E tem 600, 700 pessoas assistindo um trem desse, né? E ela tá lá todos os dias com a palavra. Com a palavra. Todos os dias ela monta uma palavra. Tá lá com a palavra E pregando. se uma pessoa for alcançada, ela Meu já Deus cumpriu a do missão céu. dela. Esses dias ela contou lá na comunidade que 40 pessoas aceitaram Jesus na live. 40 pessoas disseram: eu aceito, eu aceito. Vejam o poder De da construir internet, correto. né? Então, às vezes, nós estamos falando, ou estamos, por vezes, criticando, mas não estamos nos posicionando. Não estamos nos levantando para ser essa voz, para ser essas pessoas que vão influenciar essa geração com a palavra verdadeira, genuína. Então, a gente também não pode, por vezes, estar reclamando daquilo que não estamos tendo parte na mudança, Sim. né? Quando existe um assunto entre duas pessoas que a gente não tem como resolver, remediar está, né? Como já disse. Por quê? Porque não tem o que fazer. Então, a palavra de Deus é exatamente isso que vai trazer luz para essa geração.
Amém. Então, eu acredito nisso. E essas conferências, a gente vai exatamente trazer luz. Ali, existem vários níveis de mulheres, Sim. né? Tem quem não conhece o Senhor, Isso. tem as maduras, tem as que estão em forja, mas a mesma palavra está sendo liberada para todos. E fala com todos. E o cesto de todo, não é todo mundo que vai estar com 2, 3 cestos, né? Sim. Porque quando o profeta diz pega a botija, ela não pega só a que tinha dentro de casa. Ela vai pega pegar emprestado da Aleluia. região todinha. Isso mesmo. Então, isso é uma mentalidade, né? Isso é uma mentalidade. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? E quem convence é o Espírito, né? Isso Então é vai muito ser importante a mesma saber. palavra liberada Sim. e uma frase muda o destino de uma pessoa. É. Não é com a força do nosso braço, não é com a intelectualidade, o estudo. É um mover do Espírito. Sim. E nós cremos que esses dias têm sido dias. Nós tivemos culto de mulheres sábado, o Espírito estava livre naquele lugar. Amém. Nós cremos, nós temos visto que Deus está tocando em mulheres. Amém. Deus está convencendo Sim. as mulheres a esse lugar de posicionamento, a esse lugar de busca, esse lugar de entrega, esse lugar de estar de joelhos até que a minha família esteja de pé. Amém. Estar de joelhos até que a história seja mudada. Em nome de Jesus. Senhor. Aleluia. E Amém. precisamos buscar isso, né, para o Brasil, para Garanhuns, Amém. porque Isso. Deus tem me feito lembrar, sabia, de muitas palavras que a nossa cidade tem. Há uma palavra que nós somos a Antioquia do Nordeste. Eu nem sei o que é Antioquia, eu vou pesquisar sobre, vocês sabem? Vamos É um nos... lugar de envio, né? É um lugar na verdade, é contrário, né? Enfim, não sei exatamente Vamos também não. pesquisar para nos apegar a essas palavras que Amém. foram Sim, liberadas, né? O evangelho está em Garanhuns há mais de 100 anos. Fomos evangelizados pelos ingleses, uma nação que recebeu avivamento genuíno na Sim. história, né? Então, eu tenho pensado sobre isso. Meu Deus, a palavra sobre Garanhuns. Nós precisamos dar uma resposta contrária ao mundo, né? Exatamente, Contrário meu a Deus. tudo que tem sido ensinado, tudo que tem sido proposto, né, para os Já pensou jovens, para tantas as nossas pessoas. conferências ter que ser numa praça Guadalajara, Sim. porque não tem lugar na cidade que Em nome caiba? de Porque não Jesus. tem uma estrutura. Porque as festas fazem Sim, isso. sim. Ai, Deus, E faz volta isso, para o Senhor. que a pastora Marília falou, né? A unidade da igreja. Sim. Se a gente tem o corpo unido, a Praça Guadalajara fica pequena. E nós precisamos desmistificar isso, né? Sim. Nós precisamos trazer a verdade de Cristo. O povo de Sim. Deus é unido. Amém. A começar em mim. Amém. Que eu busque essa unidade. Amém. Amém. Que eu busque essa unidade a partir da minha igreja, para Sim. que outras igrejas sejam incendiadas por isso. Para que Garanhuns, para que a região venha testificar do que Deus está fazendo. Amém. Que era isso no tempo de Jesus, né? Jesus começava a pregar nos montes e as pessoas da região como burburinho. O que Era. está acontecendo? Eu vou lá, vou ter que escutar o mestre. Amém, amém. Então, nós precisamos ser os mini-cristos de fato. Nós precisamos revelar o amado. Nós precisamos. Amém, Jesus está Senhor. voltando, está às Amém. portas. E este é o tempo. Este é o tempo Eu da gente. creio. O posicionamento tem que começar em mim. Eu ter a consciência. Uhum. Quando tem qualquer apelo lá na igreja, eu tô, Senhor, a começar em mim. A começar em Amém. mim. A começar em mim. E nós precisamos estar neste lugar. Eu acredito nisso também. Eu, como falei, né, tenho pensado sobre essas palavras, tenho pensado no mover do Espírito que a nossa nação já viveu. A gente sabe lá em BH, né, que foi muito, meu Deus, foi algo muito forte que aconteceu ali. Dali se espalhou uma nova adoração Sim. sobre a nação. E eu tenho falado sobre isso. A vida com Deus, ela não é chata. Ou pelo menos não deveria ser. Porque Deus é um Deus. Por que os anjos dizem santo, santo, santo? Porque todas as vezes que eles devem bater as asas e abrir novo, eles veem alguma coisa diferente de Deus. Algo novo acontece. Deus, ele é muito grande, é muito poderoso. E eu tenho encacotado isso na minha cabeça para poder entender que a vida
com Deus, todos os dias vai acontecer algo extraordinário. Amém. Todos os dias eu posso viver uma coisa diferente, ter um testemunho diferente para contar, viver um testemunho hoje para contar amanhã, viver para contar no outro dia, porque a vida com Deus é isso. Mas às vezes a gente se fecha aos rudimentos. Se eu não creio que o Espírito pode operar uma cura naquele dia, não vai acontecer. Se eu não creio na provisão para aquele dia, eu também não vou viver. Então, é trazer o Espírito de volta, né? O Espírito Santo. Sim. E nosso desejo é que essa conferência seja inundada por Ele. É dele, é para o Senhor. Amém. É dele, para Ele. Temos orado por isso. Né? Temos uma equipe de intercessão já de prontidão. Que estão ali, né? 5 da manhã, 10 horas da noite. Todos os dias. Intercedendo por cada mulher que vai chegar ali, naquele lugar, pelas preletoras. E por transformações de vida, né? A nossa intenção é levar a palavra de Deus. Amém. É semear o evangelho de Cristo, né? Para que essas vidas sejam, de fato, transformadas pelo Senhor. Aleluia. Ruth estava trabalhando e sendo fiel, mas havia também um favor que ela não via. Como isso se conecta em momentos da nossa vida em que Deus já está agindo sem percebermos? Meu Deus, você falou isso agorinha, né? Nós precisamos estar com os olhos abertos para perceber o Senhor, os olhos espirituais. Porque todos os dias acontecem coisas extraordinárias conosco. No ordinário, né? No ordinário. É no dia a dia. Você acordar e respirar, você já tem que glorificar o Senhor. Já é milagre. Já é milagre. Então, nossos olhos precisam estar abertos para ver essa bondade de Deus. Então, eu preciso buscar esse relacionamento novamente. Amém. Eu volto novamente para o lugar de relacionamento. Porque eu conhecendo meu Pai, eu conheço da sua bondade. Eu começo a vê-lo nos pequenos detalhes. No sorriso de um filho, num trabalho, onde eu tenho uma provisão, numa família, numa casa. Vejo na criação de Deus, né? Vejo através dos pássaros, dos animais. Então, Deus está se revelando a todo tempo. Nós é que muitas vezes não enxergamos. Estamos numa correria de vida tão grande, são tantas preocupações com as coisas do mundo, que isso tem nos distraído. Isso que o Brasil vive, buscando entretenimento barato, são distrações. Porque existe um vazio muito grande. Não se sabe, essas pessoas não sabem que podem preencher esse grande vazio com Deus, que Deus é do tamanho do vazio deles. E elas buscam suprir essas lacunas com esse tipo de entretenimento. Então, são distrações o tempo todo. E na vida cristã também. Nós que somos convertidos e conhecemos o Senhor, também temos muitas distrações que precisamos vencer. Às vezes, nós não estamos num entretenimento desse, mas nós estamos nos perdendo em muitas outras coisas. Verdade. Né? Então, precisamos abrir os olhos para enxergar essa bondade do Senhor na nossa vida, no dia a dia. A partir do momento que eu já acordo, eu já preciso glorificar o nome do Senhor. Temos muitas coisas para agradecer, né? Sim. E para perceber que Deus já está fazendo. E é um entendimento a ser construído, né? Se a gente entende que o Senhor, ele tem novidade de vida todos os dias a gente vai acessar ele, todos os dias a gente vai buscá-lo. Porque o perigo de estar na igreja é porque às vezes a gente está em uma busca e Deus nos dá aquilo que nós buscamos. E ao invés de a gente canalizar o que Deus nos deu para a glória dele, a gente faz disso um ídolo. Então a gente meio que estaciona. Então a gente pode viver uma vida estagnada espiritualmente, porque tudo que nós almejávamos, a gente conseguiu. E aí? Só era isso? Quantas pessoas não vêm e falam assim, não, é porque a minha vida é muito monótona dentro da igreja. Nada acontece. Nada acontece. Aí, às vezes, assim, chega alguém, né? Eu já não me prostituo mais, eu não bebo mais, eu já tô me vestindo decentezinha. Mas aí chega um novo convertido e aí. atropela, né? Aí chega alguém que descobriu aonde tinha o pão para matar a sua fome, e a sua fome é todos os dias. Então, ele vai acessar o pão todos os dias. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, todos os dias existe um pão fresco pra gente. Então, se eu tenho fome, eu como. Mas se eu não tenho fome, eu não vou comer. Meu Deus, eu gravei recentemente, acho que foi com o pastor da Argentina, que ele falou que teve um pastor que disse assim pra ele: você tá vivendo tudo isso porque
é o primeiro amor, isso vai passar, ele está repreendido. Sim. Ele disse, faz 20 anos que eu estou servindo ao Senhor, nunca passou. Porque a responsabilidade é nossa, de não deixar esse fogo se apagar. Sim. Né? A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Quem mantém a chama acesa somos nós. Ou será que Deus não está interessado de nos fazer viver ou derramar novos dons sobre a nossa vida, ou de nos transladar, às vezes, numa experiência, ou de nos dar mais sonhos, revelações, ou Ele Deus é o mesmo. quer fazer. Ele é o mesmo. Ele faz as Deus mesmas quer coisas fazer. que ele fazia. Os milagres lá de trás, ele continua fazendo hoje. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de Katori Kuma, né? Porque ela é uma grande referência para mim. Porque quando um dos livros que mais marcou a minha vida foi Bom Dia Espírito Santo, que é de Benny Hinn. Sim. E Benny Hinn foi impactado por um culto de Katori Kuma, né? E, meu Deus, eu estava vendo um pouco alguns relatos, uns vídeos sobre a história dela. Meu Deus! E eu tenho falado que Katori Kuma tem dito, Senhor, se o teu espírito não estiver comigo, eu não vou, não quero ir, porque não faz sentido. Não faz sentido, pregar, viajar, não sei o quê. Não. Se o teu espírito não tiver, não quero essa foto, sabe? E aí eu tenho falado isso pra minha vida, assim, Espírito Santo vem comigo, Espírito Santo vem comigo, porque se o espírito não vier, nada acontece. Ninguém é convencido, ninguém é cheio. Sim. Eu também não vou conseguir fluir na pregação, vou me sentir segura, porque o espírito é quem dá essa ousadia. Sim. É o espírito quem faz tudo isso acontecer. Então, eu acredito também que conteúdos que nós precisamos... vamos fazer até um tema desse, João, ou alguns temas desse. Vamos falar sobre avivamento. Sim. Amém. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu sou de uma geração um pouco mais jovem, né? Sou lá de quase dos anos 90. Eu cresci ouvindo que a nossa geração era a geração do avivamento. Vou ser bem sincera, eu achava esse assunto muito chato. O avivamento. É porque o avivamento está entre os jovens. Assim, o avivamento vai acontecer para todo mundo, né? Vai ser um derramado do Espírito sobre a terra. Sim. Vai ser a grande colheita. Antes da volta de Jesus haverá um avivamento. Edja, Mas é porque a gente, quando fala em avivamento, a gente acha que é algo uau. O avivamento é isso aqui, ó. A transformação diária. Se você vive uma vida de transformação diária, você está vivendo seu avivamento. Seu avivamento pessoal, né? E aí o meu avivamento pessoal vai fazer com que o seu avivamento, eu facilito que aconteça na sua vida. Amém. Porque aí eu vou estar gerando frutos que te alimentem, frutos que permanecem. Verdade. E brasa junto de brasa vai dar fogo. Vai dar fogo. É isso. Mas nunca, no meu coração, eu senti tanto desejo como nos últimos tempos. Então, eu tenho entendido que o Espírito está reacendendo a chama. Está reacendendo a chama pelos dons. Recentemente, eu acho que não sei se tu estava, não lembro se tu estava nesse, foi na casa de Ju, um dia desse eu já vivi alguns esse ano passado, né? Mas teve dois que eu lembro bem, assim. Teve um na casa de Letícia, que nós fizemos um ajuntamento com 4, 5 mulheres. E Ju foi batizada com o Espírito Santo depois de anos já ali, né? Buscando. Foi batizada na sala de uma casa com 5, 6 pessoas ali, declarando o avivamento sobre ela. Teve outro também na casa de Ju, isso já foi lá no condomínio e tal. E a gente falou sobre os dons do Espírito Santo. E aí a gente começou a orar sobre... Menina, nossa, mas foi uma loucura tão grande naquela casa. E meu Deus, o Espírito Santo está enchendo as pessoas de novo, né? Aquilo que aconteceu sábado, Deus me deu uma palavra sobre uma irmã, quando eu estava assinando negócio para ela. Diga a ela que ela tem dom de revelação. E quando eu liberei essa palavra, ela começou a chorar, porque ela já tinha ouvido isso. Foi apenas uma confirmação. Tal. Então, Deus está capacitando o corpo. Uma com dom de visão. Sim. Cadê as pessoas com os dons de cura? Sim. Para declarar cura. Vamos chamar os enfermos? Vamos. A Bíblia diz, tá enfermo, chame os como é que fala? Os presbíteros. Chama os presbíteros e ponham as mãos. Pega o óleo. O que é que hoje a gente faz? Pega o remédio. Sim. A gente está substituindo de forma sutil o poder do Espírito Santo. Vamos primeiro crer.
Não tem um problema de depois dar um remédio para a pessoa Sim. cuidar, mas primeiro vamos fazer o que a Bíblia diz. Sim. Primeiro vamos tentar isso aqui, né? Então, a gente só vai experimentar, a gente só vai viver com esse movimento. Então, eu também creio que nessa conferência nós vamos fluir nos dons espirituais. Amém. Eu creio Também. numa ativação. Oh, meu pra Deus. mulheres, Ó, não eu começa creio. falando não, que eu Amém. já me enxerguei, tá? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E Tábara conversava exatamente sobre isso, né? Nós não podemos romantizar Aham. uma vida longe de Cristo. Não. Nós não podemos romantizar uma vida sem os dons do Espírito sendo Fluindo. operados através de nós, em nós. Nós não podemos, porque nós fomos feitos para estar nele, né? Nós nascemos para estar nele, viemos dele e voltamos para ele. Então, precisamos construir nessa geração, nas pessoas que estão em nossa volta, a consciência e o desejo por viver uma vida plena com o Espírito de Deus. É porque se essa geração não se apegar a esse poder, não vai sucumbir a tanta distração. É. Se a gente não mostrar e fazer com que as pessoas desejem essa presença... Sério, tem coisa melhor do que a presença do Espírito Santo? Não. Quando ele invade o lugar, quando ele invade a nossa vida, Sim. é um gozo tão grande no espírito que não tem série que faça você sentir, não tem sexo, não tem comida, não tem viagem. Nada que supra. Que faça você sentir aquele prazer que você está sentindo na presença de Deus. É. Então, como vamos apresentar isso se não estivermos cheios? Precisamos estar cheios dessa Sim. presença para que, como o pastor bem pregou recentemente, né? O que é discipular? Não é só falar sobre a água. Dá água para a pessoa beber. É porque você não vai perguntar, você tá com fome e vai orar. Sim. Você dá o pão a Você quem tem dá fome. comida. Pelo amor de Deus. Então é sobre isso. E que essa conferência, eu creio. Então, meu Deus. Eu já disse, se me verem correndo por aí, deixa eu soltar. Essa passagem também, ela nos mostra a provisão em um momento de necessidade, né? Como conhecer quando Deus está nos sustentando em tempos difíceis. Meu Deus, porque todos nós, por vezes, estamos em uma estação de luta, de prova. Alguns mais, outros menos. Mas como reconhecer que Deus está nos sustentando? Ele não saiu do lugar, ele está ali. Você permanecer, você perseverar é a prova que Deus está lhe sustentando. Porque as dificuldades, elas tendem a aumentar. Então, você vive e todos os dias você enfrenta um novo desafio. Então, aquele que me desafiou ontem já não me desafia hoje, porque eu passou. Então, o novo desafio de hoje só com a presença do Senhor. E aí você sabe que é o próprio Deus. Para você vencer um luto, você sabe que é o próprio Deus Somente. que está lhe conduzindo em força e coragem. Eu estava conversando hoje cedo e eu dizendo assim que a força o Senhor nos dá, mas a coragem a gente decide. Ele nos dá a estrutura e a gente não sabe disso. Ele não precisa dizer o que vai acontecer amanhã, mas o que vai acontecer amanhã, ele já me deu estrutura hoje, porque Amém. senão amanhã eu morreria. Verdade. Então a força ele tá me dando hoje e eu não tô nem percebendo. Mas num dia mal, a força que ele me deu vai me dar a estrutura para ficar firme e permanecer nele. Amém. E aí eu decido permanecer em coragem. Então eu vou viver mais um dia, porque eu decidi que eu sou corajosa. Amém. Então, e Deus faz isso com Josué, né? Ser forte e corajoso. Sim. Não foi tente ser. Ele dá uma ordem. Seja. Hum. Seja forte e corajoso. E assim é conosco, né? Então, esse cuidado de Deus, ele já está pronto. Já está disponível. Já está disponível. Então, quando o dia mal chegar, já está disponível. Eu posso Amém. acessar. Mas é preciso eu ter a coragem. Eu decido ter a coragem. É por isso que a volta às escrituras vai nos dar essa estrutura, né? Amém. Vai nos dar essas estruturas de declarar a palavra. Sim. Em tempo e fora de tempo. Sim. Né? É exatamente trazendo essa memória, liberando a palavra, uma coisa que Joyce me ensina tanto, né? Ela, inclusive, por ter vivido tantos abusos, tantas coisas, mãe esquizofrênica, o pai que abusou ela praticamente a adolescência, a infância dela inteira, ela se libertou pelas escrituras. O poder da palavra Nossa. é imensurável.
eu tive uma experiência muito interessante com a palavra de Deus. Durante o processo em que eu adoeci, na última crise que eu teoricamente iria ter, eu tinha feito alguns exames, esses exames tinham dado alterados. Teve um culto na igreja, a pastora Sherry estava aqui. Ela vai estar aí, acho que mês que vem. Ela chega por esses dias. E quando ela liberou a palavra, ela disse que Deus estaria mudando alguns diagnósticos, prognósticos, situações dentro de uma semana. Ela disse, guarde isso. Eu estava no fundo da igreja, em pé, inquieta, alma gritando, porque eu ia repetir os exames para saber de fato se eles estavam alterados para me submeter a um tratamento novamente. E quando ela disse aquilo, eu peguei. Eu disse, isso é para mim, Deus está falando comigo, porque uma semana não é possível. É tudo que eu preciso para repetir o exame. E ela contou um testemunho de uma irmã americana que passou por um processo semelhante e que ela colocava a palavra de Deus, versículos, em vários lugares da casa e ela declarava esses versículos. Quando ela falou aquilo, eu disse, eu vou fazer isso. Glória. Peguei, cheguei em casa, peguei vários versículos, saí cortando e colando, botei no teto do quarto, na geladeira, saí botando em vários lugares. E durante a semana, onde eu ia, eu lia a palavra. E minha alma acalmava. É assim mesmo. E quando ela estava borbulhando, que eu deitava na cama, que eu olhava, eu lia. E eu lembrava das promessas do Senhor sobre minha vida. E eu comecei a declarar a palavra, e declarar cura sobre minha vida. Eu disse, Senhor, não foi isso que o Senhor me prometeu. O Senhor levou, inclusive, essa enfermidade na cruz. Então, Senhor, vem aqui. E declarava, e declarava. E com uma semana, quando eu repeti os exames estavam normais. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É uma experiência que eu tive com a palavra do Senhor. Amém. E se ela transforma um diagnóstico, um prognóstico, o que é que ela não pode fazer? Meu Deus. Ela muda qualquer realidade, ela muda a realidade de um casamento falido, né? De uma pessoa que vive em depressão. Então, não sei qual é a circunstância que alguém pode estar passando nesse momento, mas declare a palavra do Senhor. Amém. Faça essa loucura, corte alguns versículos, cole nos lugares mais inusitados e declare a palavra de Deus a todo tempo. Amém. Amém. O evangelho é poderoso. Poderoso. Né? É poderoso. Outra coisa também, estamos caminhando aqui para o fim, e bem interessante, é a questão do próprio... A decisão de Ruth de ficar do lado de Noemi me mostra a importância de fazer boas escolhas com quem você vai andar, né? Porque ela conviveu com já esqueci o nome da outra, Orfa. Ela conviveu com Orfa, possivelmente o mesmo time ali que talvez ela tenha convivido, mas ela decide ficar com a sogra. Então, por que será essa decisão? Óbvio que ela viu que nela ela iria aprender muita coisa de maturidade como mulher, mais do Senhor. Alguma coisa ela viu, né, para querer continuar. Então isso mostra a importância de quem você vai escolher em um momento de decisão, porque às vezes a vida vai te dizer assim, você vai com fulano ou vai com cicrano, né? Quando Deus chama Abraão, né? E ele traz Ló. Não era para ele ter levado Ló. E Deus tolera Ló. Mas chega um momento que é necessário separar. Que vai ter que ter separação. Não tem mais como essa pessoa caminhar contigo. E aí ele sabiamente diz, olha, escolhe um lado. Se tu for para cá, eu vou para lá. Se tu for para lá, eu vou para cá. Porque quando a gente carrega a bênção, independe para onde você vai. Né? A bênção do Senhor nos acompanha. E talvez, de forma muito inteligente, Ruth pensou isso. Essa mulher tem Deus. Para onde ela for, ela vai ser abençoada. Eu vou com ela. Decisão inteligente. Então, qual o papel, né, da fidelidade de Ruth para que esse favor de fato acontecesse na vida dela? Eu acho que é justamente isso. A decisão? Ela sabia tudo que a sogra testemunhava. A vida da sogra era um testemunho vivo. Então, o Deus da sogra foi apresentado. E aí ela segue a sogra porque sabia que esse Deus não ia desamparar elas. Esse Deus seria o suprimento. Esse Deus traria o pão a Belém.
Amém. Ela viu alguma coisa, né? Ela deve ter Viu, experimentado alguma coisa. Porque na fala dela, ela diz: o teu povo será o meu Será o povo, e o povo. teu Deus é o meu Deus. Então veja uma mulher que, moabita, não tinha experiência com o Deus de Israel, né? Então a importância. E aí, o que é que vocês podem dizer sobre essa escolha sábia que nós precisamos fazer na nossa vida para continuar permanecendo, ter boas escolhas na caminhada? O que é que vocês podem adoçar nisso? Sem dúvidas, estar com os olhos no Senhor. Porque quando nós não tiramos os olhos dele, quando nós fixamos os olhos no Senhor, nós vamos tomar decisões assertivas. Nós não vamos padecer no caminho. Amém. Nós seremos supridos no caminho. Amém. Amém. Nós viveremos dessa bondade, dessa graça, desse amor resgatador que nos encontra. Amém. Então, manter os olhos fixos no Senhor. Atentas ao Senhor, aquilo que Ele está direcionando para uma estação. O interessante é que Orfa e Ruth receberam do mesmo testemunho Sim. de Noemi, Exato. mas tomaram decisões completamente diferentes. Verdade. Porque os olhos de Orfa certamente não estavam no Deus de Noemi. E o de Ruth já estava no Deus de Noemi. Então precisamos estar com os olhos no Senhor. Amém. E esse momento de decisão faz com que a seletividade seja até natural, né? Sim. Algumas pessoas não vão querer mais caminhar com você Sim. para onde você está indo. E eu acho que isso é cuidado de Deus. Porque quando Deus fala a Abraão, deixa a tua parentela, era para ele deixar todos os parentes, só seguir com Sara, né? E aí, Deus ainda é tão cuidadoso que ele ainda diz assim, não, chegou a hora de apartar. E ele vai escolher e tal. E Abraão segue. Veja, o propósito de Deus foi cumprido. A promessa de Deus Independente. foi cumprida. E existe muito isso. Às vezes a gente olha para Deus e segue. O próprio Deus se encarrega de tirar, de colocar. E eu sempre digo, toda oportunidade que eu digo, nós somos um presente específico para pessoas específicas, num tempo específico. Amém. Só quem permanece eternamente é o próprio Deus. Verdade. Mas nós passamos. Hoje nós estamos aqui. Amanhã você pode estar nos Estados Unidos. Eu posso estar em outra nação, Marília em outra nação. Eita, minha gente. E a obra do Senhor vai continuar. Vamos só falar pela internet. Vamos falar pelo... E quando a gente se encontrar, vai tomar um cafezinho como se nunca tivesse estado longe. E tem tudo a ver com o Senhor, com o propósito que o Senhor tem para minha vida. E aí, quando eu sigo sabendo que eu estou vivendo o propósito do Senhor, não vai causar dor. É de forma natural. As coisas, a árvore não faz força para frutificar. Ela simplesmente frutifica. E é verdade, é verdade. E até como a gente falou até no início também, né? Finalizando aí a história de Ruth, nós vamos entender que ela entrou na genealogia de Jesus. Porque ela com Boaz, eles tiveram Obed, que é o pai de Jessé, que vem a ser o pai de Davi. Né? Então, a genealogia de Jesus é muito interessante, né? Porque tem prostituta, tem moabita, tem estrangeira, já demonstrando exatamente essa redenção que viria sobre as nações, essa redenção que viria sobre os tão pecaminosos que às vezes a gente acha, né? Essas pessoas que têm esse tipo de vida e eles estão ali, na raiz de Davi, né? Na raiz do próprio Jesus. Então, ela era uma moabita estrangeira, mas mesmo assim foi incluída no plano de Deus. Isso é muito fantástico. Deus tem um caso diferente com improváveis, eu acho. Deus escreve improváveis para participar. Deus escreve uma história, né? Eu acho que Deus gosta assim, de pegar aquelas pessoas mais escandalosas da sociedade, João. Todo mundo diz assim, tem jeito não. Fulano, tem jeito não. E Deus lá de cima deve estar dizendo, ei, eu vou te surpreender. Vai ver. Até como eu falei esses dias no meu story, eu não sei vocês, mas eu não me escolheria. Eu não me escolheria. Né? Por tudo. Sim. Então, ter uma consciência de que
o Deus Todo-Poderoso me olhou de uma forma que eu não me olhei. Acreditou em mim de uma forma que eu não acreditei. Isso é muito, muito sobrenatural, porque Ruth representa exatamente isso. Quando ela... Talvez o destino dela foi mudado quando ela disse: o teu Deus é o meu Deus agora. Mudou a história dela. Ela muda a história dela na declaração da sua própria palavra. Então veja o poder da palavra, né? A mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue, eu gosto muito dela. Ela foi a única mulher na Bíblia chamada de filha. E é muito poderoso porque ela ouve falar sobre Jesus, ela tem uma ousadia de saber que ele não a tocaria, Sim. mas ela disse: e se for eu que toque? E se for eu que... Coragem. Olha isso, né? Como acabou de falar aqui sobre coragem, sobre posicionamento. Sim. Porque ela sabia que ela não podia estar no meio da multidão. Todo mundo que estava perto dela estava sendo, teoricamente, contaminado e se tornando impuro. Porque uma mulher em fluxo há 12 anos, você imagine, né? Então, eu acho surreal a destreza, ousadia daquela mulher. De ir ao encontro de Jesus e tocá-lo de uma forma que dele sai virtude, sai poder, e Jesus para tudo e diz assim: alguém me tocou. Aí Pedro, eu imagino Pedro: Jesus, pelo amor de Deus, né? Tem uma multidão Não te aqui. apertando. Jesus, não. Sai o poder de Alguém mim me agora. tocou diferente, Alguém né? me tocou diferente. Então Meu Deus. Jesus está o tempo todo disponível para alguém tocá-lo diferente. É sobre isso. É sobre isso. E essa mulher, ela vive uma fidelidade que gerou consequências de gerações a partir de tu vai comigo ou não? Eu vou contigo. Ela mudou a história da vida dela e da geração dela. Meu Deus do céu. Então isso é muito, muito, muito Você incrível. mudou a história da sua geração, eu mudei a história da minha Amém, geração, pastora amém. Regina, a história da geração dela. Amém, em nome de Jesus. Através do lugar onde nós nos posicionamos, que é Ele, né? Amém. Isso muda tudo. Então vamos fazer o compilado final, Sim. né? E convidar essas mulheres para essa conferência, onde vamos falar sobre o resgatador, sobre o Deus que nos encontrou, sobre a decisão de Ruth, sobre Boaz, sobre a mulher sábia que foi Noemi, e órfã não se ouviu mais falar sobre ela, porque ela não escolheu muito bem. A gente não sabe o que aconteceu com o órfão. Espero que ela não esteja órfã. Mas o convite que nós temos para fazer é: os campos estão prontos. Eita glória! Decida com força e coragem pegar o seu cesto. Se ele precisar Amém. de ajustes, faça. Amém. Betume o cesto. Conserta os buracos. Exatamente. Faça o que precisa ser feito para que não se perca nenhuma espiga. Amém. Para que não se Amém. perca nada que o Senhor já liberou, já está pronto. Veja que precioso. Amém. Eu amo ser convidada para ir para um jantar, para uma mesa, porque quando eu chego lá, eu sei que já vai estar tudo pronto. Uhum. Eu vou me sentar e vou me fartar. E eu escolho exatamente o que eu preciso comer, o que é que eu quero comer. Uhum. E esses dias, o campo está pronto, a mesa está farta. Aleluia. Você só precisa decidir acessar. Você só Sentar. precisa querer. E nós tomamos por ousadia. Então sejam ousadas. Quem ainda não fez a inscrição, faça a sua inscrição, não deixe para a última hora. Amém. Porque nós temos uma capacidade no templo e quando encerrar, a gente não tem o que fazer mais. E vá com seu cesto, vá com seu coração sedento, Amém. com fome pelo Senhor e Ele vai te surpreender. E ainda que você não esteja nesse lugar, ainda que você não esteja tão Sim. sedenta, vá. Vá, porque esse é o lugar onde você pode sair completamente transformada Amém, pelo Senhor. amém, Como isso aquela mesmo. mulher que buscou tocar no Senhor. Vá ansiando tocar nele, né? Sim. Para ter essa vida transformada. Amém. Se não tem cestos ainda há tempo de preparar. Eita Então, Deus. prepare os cestos. Prepare o seu coração, alinhe com a vontade do Pai Amém. para essa estação. E eu tenho certeza que vocês vão viver o extraordinário de Deus, assim como nós já temos vivido, né? Então, Aleluia. se preparem nos dias
10 e 11 agora de abril acontecerá essa conferência, uma conferência aberta para toda a cidade, para toda a região, mulheres aqui perto, venham todas participar e se preparem para o que o Senhor tem. Esse é o nosso convite. Meu Deus, daqui um mês, né? Um mês. Daqui um mês. Vocês estão tendo a sensação que tá voando esse ano? Sim, voando. Já estamos em março, daqui a pouco é abril, daqui a pouco é o meio do ano, meu Deus. Que é isso? Mas enfim, estamos aí convocando, chamando vocês para estarem junto conosco na 4ª edição da Conferência de Mulheres ali na Batista Ebenezer. Como já foi falado, é uma conferência interdenominacional. Qualquer pessoa pode participar. Vai ser lindo poder ver as mulheres do corpo de Cristo reunidas em um só ambiente. Então, não estamos querendo pescar no aquário de ninguém. É apenas um momento onde a igreja se reúne, o reino se reúne para a gente conferir tudo isso. E vai ser tremendo. Vamos receber. Querem falar um pouquinho sobre as convidadas que vamos receber, né? Nós vamos estar com a pastora Fabiana Diniz, da Igreja Reino em Gravatá. Uma mulher que tem cavado poços e tem transbordado do que ela tem recebido. Uma mulher que fala com graça, com suavidade, né? Mas numa profundidade. Então, nós vamos receber do que Deus tem comunicado a ela. Vamos conferir. Sim. Porque eu creio que vai ser bem o que nós também estamos recebendo no nosso secreto, né? Nós só vamos testificar. E Samara é uma jovem, ela é bem novinha e ela é um vulcão. Então, são bem diferentes as duas. Mas ela é um vulcão, vai estar ministrando louvor. Amém. Avivada, pentecostal. Eita! E eu sei que Deus vai usar ela com muito poder, Amém. muita autoridade, ousadia. Ela é muito ousada. E eu sei que ela vem para ativar mulheres. Amém. Eu creio nisso, que o Senhor vai usar a vida dessas pastoras para estar ativando. Vamos ter nossas pérolas da casa. Pastora Lindaci, pastora Aline, que está vindo de Campinas. Muitas expectativas. Ela deve estar animada, não. Sim, deve estar bem estar muito pouquinha, ansiosa, né? Doida para vir para Garanhuns. Já faz quantos meses que ela não vem? Tem uns meses já. Vem em novembro, né? Ela veio em novembro, né? Vai fazer 4 meses. Não, 5. 5. Mês que vem, 5 meses que ela não vinha. E aí eu sei que ela vem com a palavra do céu também, Sim. né? É ela que tem tido mais tempo. Deus meio que parou eles um pouquinho para eles acessarem um nível maior, né? Amém. E de níveis maiores vem mais revelações. Amém. Então nós cremos que nós vamos receber banquetes fartos. Amém, em nome de Jesus, meu Deus. Vai ser lindo. Então vai ser sexta-feira à noite. Sábado tarde. 2 sessões, às 16 e 19h30. Já fica direto, né? Já vai jantar direto, por lá. Tem lanchonete, não se preocupa com comida. Ai, irmãos, meu Deus. E teremos também o lançamento do livro do pastora Lindaci Gomes. É verdade. Onde ela tem uma participação ou é o dela mesmo? É o dela mesmo. Ai, que bênção. Vai ser lindo, vai ser lindo. Quem sabe a pastora Lindaci já esteve aqui 2 vezes, né? Contando seu testemunho, que é muito, muito, muito forte. Vai ser lindo. Então vai ser um tempo muito precioso, meus irmãos. Vai ter o Ministério também de Louvor da Ebenezer, que é uma bênção. Então, assim, só se inscreve apenas R$30. R$30. E você vai ter o tempo muito poderoso e precioso na presença de Deus. Amém. E vamos crer também que muita gente, né, vai talvez ter as suas primeiras experiências com Deus, vai aceitar Jesus, ser resgatada. É verdade. A gente precisa trabalhar também com esse intuito de trazer pessoas não convertidas. Então, se você já está inscrita, chame alguém que você sabe que está passando por alguma dificuldade e tal. Fiquei muito surpresa. Um dos testemunhos que eu ouvi foi uma pessoa católica que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, que pelo contrário, detestava a crente. Tava para ir para outra igreja e aí disse que já no final da tarde ela disse, vamos ali. Aí foram lá.
E ela já estava perguntando a outra pessoa quando era que tinha de novo o culto de mulheres. Tem a conferência Já tem a agora. conferência, exatamente. Então, chamar essas pessoas, porque às vezes a gente limita o evangelho. A gente olha para alguém e acha que aquela pessoa nunca vai aceitar Jesus, né? Mas são essas pessoas mais improváveis. Eu lembro da pastora Maria Saboia, o melhor amigo dela na época, depois que ela aceitou Jesus, que ela disse, eu aceitei Jesus, sei o que, eu tenho uma coisa para te contar, e ele conta que é crente, ela disse, eu poderia ter conhecido ele antes, se você tivesse me falado. Meu Deus. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade de que a gente nunca sabe as pessoas que vão aceitar o Senhor, que vão ter o seu coração aberto para Ele. Então, é falar, é pregar em tempo e fora de tempo, e o Espírito que o convence. Amém. Então, vamos orar? Amém. Fiquem aí à vontade, vamos orar pela conferência, por esse episódio, e que alcance muitas mulheres que, em nome de Jesus, estejam conosco a partir desse conteúdo, né? Amém. Amém. Aleluia, Deus. Nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Amém, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de falar sobre Ti mais um pouco, Jesus. Nós agradecemos, Pai, pela vida de cada pessoa que vai assistir esse podcast, cada casa que vai ser alcançada através do que foi conversado aqui, do que foi liberado aqui, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que Tu venha abençoando também essa conferência. Amém. Nós Senhor. entregamos ela a Jesus. Ti. Sim. É um projeto Teu, antes de nascer em nós, nasceu no Teu coração, Jesus. Amém, Jesus. E nós só estamos nos levantando, dispostas, com os cestos prontos, para Te auxiliar nesse processo, Pai. Nós queremos ser instrumentos Teus. Não tem nada a ver sobre cada uma de nós, mas tem a ver com aquilo que Tu estás construindo nessa cidade, nesse lugar, Jesus. Meu E nós queremos ser essa resposta. Resposta àquelas que estão perdidas, aquelas que estão sedentas, aquelas que estão completamente sem direção, sem norte em suas vidas, Sim, Jesus. Senhor. Que nós possamos Te apresentar de maneira irresistível para cada uma delas. Que nós possamos apresentar o Teu evangelho de uma Amém. maneira irresistível para cada uma delas, Senhor. Nós Te entregamos todos esses dias de conferência, Te entregamos tudo que vai acontecer naquele lugar, Jesus. O Teu Espírito tem liberdade em nosso meio. Sim. E o Em nome nosso de Jesus. anseio é que Tu operes milagre naquele lugar, transforme vidas, Jesus, impacte pessoas, Amém, mulheres, em Senhor, nome com de a Tua Jesus. presença, Jesus. Nós Te agradecemos por tudo, abençoa esse lugar, a vida de Wedja, Pai. Amém, Nós abençoamos Tua filha nome com de toda Jesus. sorte de bênçãos. Prepara o coração dela, prepara o Amém. Boaz dela, Oh, Senhor. meu Deus. Nós oramos por isso e Te agradecemos Amém. em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigada, Amém. pastora. Obrigada também. Mais uma vez por essa mesa. Nós queremos agradecer também a cada um de vocês que ficaram conosco aqui até o final desse episódio. Reforçando, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de deixar o like também. Se em algum momento desse episódio você foi abençoado, Deus falou contigo, nos deixa saber através dos comentários. Compartilha também esse vídeo com as irmãzinhas da igreja, no grupo. Manda para uma amiga que você quer que ela vá junto com você para essa conferência e vem conosco conferir os feitos do Senhor, as escrituras e tudo o mais que vai acontecer. Então, não se esquece também de se inscrever na conferência, link está aí embaixo. Se inscreva na conferência, estaremos aguardando vocês lá e vai ser bênção. Eu não tenho dúvida que a presença de Deus estará palpável naquele lugar. Porque quando a gente quer, Ele vem. Isso é um fato. Deus abençoe vocês. Vamos continuar firmes, amando o Senhor, buscando o Senhor, sabendo que nele nós somos alimentados e nutridos todos os dias da nossa vida. Vamos permanecer. Eu tenho entendido que esse é o maior milagre de todos. É permanecer, permanecer, sendo fiel, buscando e amando cada vez mais o Senhor. Deus te abençoe e espero encontrar vocês lá na conferência de mulheres. Como já sabem, até lá vista.